coletivo das políticas públicas locais de acesso à saúde. E os eixos que nós debateremos aqui, que são os 4 propostos para a conferência, a gente vai fazer o formato que nós conversamos e decidimos fazer aqui. Nós queremos fazer algumas abordagens acerca desses eixos. Então, cumprimento a colega Juliana Souza, o colega Fer Samuel. Uma honra estar presente aqui junto de vocês, fazendo parte dessa roda de conversa, mas principalmente diante dos nossos colegas servidores públicos, da qual eu faço parte do nosso município. Então, é muito satisfatório estar aqui. Nós esperamos realmente contribuir de maneira positiva e, principalmente, de modo efetivo e concreto, para que resultados diferentes possam ser observados, primeiramente para nós, servidores que estamos lidando diretamente com o poder público municipal, e principalmente para a comunidade local que acessa esses direitos que devem ser resguardados. E inerente ao eixo o Brasil que temos, o Brasil que queremos, que é o eixo 1, proposto pela Conferência Municipal, eu gostaria de começar puxando a seguinte reflexão de todos. Qual que é a diferença entre o Brasil que temos e o Brasil que queremos? Aonde está essa diferença substancialmente em nós? É bacana fazer um paralelo com o Brasil que tínhamos ao contraponto do Brasil que temos, porque o segredo de compreender a nossa contemporaneidade é compreender o que nos antecedeu. Então, nós temos arcabouços jurídicos vastos, e aqui a gente acaba falando um pouco nessa questão jurídica. Somos nós 13 aqui do universo jurídico, e eu entendo que para vocês, para a UTEG e para a comunidade de modo geral, isso possa ser assuntos maçantes para a comunidade de modo geral, sempre o é, e são nessas oportunidades que grande parte da comunidade deixa de acessar os direitos mais básicos, quando eles sequer têm conhecimento do que é direito deles. E o nosso município é um município muito sofrido, é um município com IDH muito baixo, é um município que tem uma comunidade, uma grande parcela de uma comunidade muito carente. E são nessas ocasiões em que a grande parte dessa comunidade deixa de acessar esses direitos básicos. Então, é muito importante essa atuação em prol de garantir esses direitos. Então, fazendo uma contextualização básica para a gente entender essa questão do Brasil que tínhamos, do Brasil que temos, vamos fazer aqui um paralelo temporal e compreender que nós somos um país muito jovem, um país com 500 anos, e que, por mais que tenhamos 500 anos, nós temos aí um período muito recente de civilização republicana. Nós tivemos aí, falando um pouco das constituições federais, eu gosto de trazer esse tema, é um tema que eu tenho um certo estudo, já desenvolvi alguns projetos, e são temas norteadores para a nossa população de modo geral. Então, é o que marca o nosso contexto civilizatório. E nós estamos muito avançados, porque a nossa Constituição Federal atual, que é de 1988, ela é conhecida também como Constituição Cidadã, porque ela garante uma grande parte de direitos fundamentais, esses direitos resguardados lá, que fazem com que a comunidade hoje tenha acesso a um médico, tenha acesso a um dentista, tenha acesso a uma política mínima de saúde, de cuidado, de assistência, e inclusive ela vai até além do que a realidade consegue alcançar. Veja só que documento visionário, porque lá nessa Constituição Federal existem direitos básicos a toda criança, a todo cidadão, a toda mulher, que sequer na prática as autoridades não conseguem resguardá-los de modo efetivo. E um reflexo disso são as judicializações da saúde, por exemplo, que ocorrem muito aqui em Vila Bela. Isso é um problema que a gente precisa lidar, a efetiva prestação jurisdicional da saúde pelo município, porque tudo deságua nele. A gente fala sobre o Brasil que temos, o Brasil que queremos. A gente pode trazer para esse recorte qual é a Vila Bela que temos e qual é a Vila Bela que queremos. Porque aqui no Vila Bela que a gente está, é nesse chão que a gente está pisando, e quando a gente tem que resolver alguma coisa, a gente não vai lá em Brasília resolver no governo federal. A gente vai na prefeitura, a gente vai na Secretaria de Saúde. E como a Secretaria de Saúde recebe essas demandas? Como a Secretaria de Saúde recebe a demanda populacional que a procura em busca de ver os seus direitos mais básicos de saúde sendo atendidos? Essa é a pergunta que a gente tem que estar se fazendo, e é dentro desse contexto que a gente tem que se inserir. Aqui a maioria de nós somos servidores públicos. Como nós enxergamos a prestação jurisdicional da saúde? O que nós temos a dizer? Será que nós somos ouvidos? Será que as políticas públicas são executadas contemplando quem as executará? São questões que a gente precisa colocar na mesa. Então, nossa Constituição hoje ela é muito ampla, mas nem sempre foi assim.
a nossa primeira Constituição Federal, ainda imperial, 1824, ela segregava muito, inclusive, para você ser um candidato, você tinha que ser uma pessoa rica, que comprovava posses. Então, assim, nosso Brasil vem de uma colônia, vem de um império, e hoje nós somos uma república. Vocês percebem que tem um chão aí muito grande pela frente. E Vila Bela, então, que foi fundada em 1752, e que em 1752 já tinha parlamento, já tinha Câmara Municipal aqui, e já tinham anais sendo escritos por funcionários da Câmara que eram portugueses. Os primeiros habitantes brancos da cidade eram todos portugueses. Então, assim, essa cidade também tem um longo histórico, tem um fardo histórico de abandono, ela está introduzida dentro desse contexto num cenário mais amplo. Então, é provocar a nós mesmos, no sentido de saber o que nós queremos aqui, o que nós queremos enquanto servidores, o que nós queremos enquanto cidadãos e o que fazemos para alcançar isso. Porque a inércia não leva ninguém a lugar nenhum. Então, hoje nós temos um arcabouço jurídico amplo e completo que pode propiciar o atendimento à saúde básica para as pessoas. Mas como isso funciona aqui? Na ponta de onde deve funcionar, que é através da Secretaria de Saúde. Então, que propostas poderão sair daqui hoje propiciando isso? Porque após essa roda de conversa, nós teremos um momento de discutir as propostas, apresentá-las e levá-las adiante. E leva para a conferência estadual, mas e aí? Se aprova, acontece algo? Eu não tenho essa resposta. E se não aprova, o município vai tocar essa pauta de maneira diversa? Qual é o ponto exato que nos impede de sermos melhores, de fazermos o nosso papel de maneira mais efetiva? Porque existe um fator de bloqueios. A gente pode falar isso de maneira muito francamente aqui, e é algo complexo, que nunca haverão respostas fáceis e prontas para absolutamente nada. Gestão pública é um processo burocrático, formal, e que tem toda uma nuance complexa, que não vai ser nada respondido de maneira fácil e simples. Isso não vai acontecer, muito menos aqui em Vila Bela, que praticamente tudo tem algum problema. Quando você vai tentar resolver, aparece outro, quando vê, é um balaio, né? Então, essa é a minha contribuição inicial a respeito dessa provocação, porque eu vejo que ele é um tanto amplo a respeito de o Brasil que temos, o Brasil que queremos, e essa é a minha provocação no sentido de olhar o hoje, fazer uma contextualização com o passado e entender, nós estamos fazendo o nosso máximo, nós conhecemos o que nós temos a ofertar, essa estrutura, ela está no seu potencial. Então, assim, é algo que a gente precisa realmente provocar reflexão. Vai ter resposta imediata? É óbvio que não. Mas o propósito do evento hoje é trazer propostas para serem discutidas a nível estadual e posteriormente a nível federal. Então, a sugestão que eu faço aqui não pare nessa discussão conferencial, e que isso realmente encaminhe para algo concreto, que o Conselho Municipal possa estar desenvolvendo algo com a comunidade para além das conferências, no sentido de garantir com que a maior parte da comunidade tenha acesso a essas políticas públicas de maneira fácil. Ela não precisaria ter a Secretaria de Saúde e ter algum acesso básico negado e ter que procurar ou o Ministério Público ou a Defensoria Pública. Eu agora vou passar a palavra para os colegas aqui, para a Susan, exatamente, que ela está no eixo 2. O eixo 2 do texto não? É isso. Certo, então fica à vontade. Bom, muito bom dia a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer mais uma vez o convite, estar presente nesse evento tão importante aqui para o município, né? Sempre uma satisfação estar atuando efetivamente junto à comunidade para ouvir as demandas e, dentro do possível, aperfeiçoar de modo geral os serviços públicos do município, até para que nós possamos, dentro das atribuições do Ministério Público, da Promotoria de Justiça, ter uma atuação mais dirigida para os problemas reais da comunidade e também a compreensão adequada dos limites que nós temos para atuação por parte dos órgãos públicos do município, porque às vezes a posição de cobrança e de só ficar exigindo soluções imediatas, muitas vezes, é uma posição confortável, mas que não ajuda a superar os problemas que se apresentam no dia a dia, porque a gente sabe que muitos dos problemas que chegam para a gente por parte das pessoas que vão lá
procurar a atuação do Ministério Público são de conhecimento da gestão pública municipal e muitas vezes quando a gente vai dialogar, a gente vê que já está havendo algum esforço, mas que existem muitas dificuldades no dia a dia, né? E essa postura de diálogo, de procurar compreender as dificuldades e encontrar juntos uma solução, ela, pelo menos na nossa experiência, pela Bela há 5 anos, ela tem se mostrado, vamos dizer assim, como um mecanismo mais eficiente para buscar soluções, porque as soluções que partem do diálogo, partem da compreensão mútua de dificuldades, elas tendem a ser mais satisfatórias. É isso que nós temos procurado fazer. O ponto que me tocou em relação a essa conferência é o papel do controle social e dos movimentos sociais para salvar a vida. A introdução que o Mauro fez, acho que foi muito pertinente, primeiramente no tocante à importância do Sistema Único de Saúde. O SUS é um patrimônio nacional, um direito fundamental da população brasileira e ele tem que ser valorizado, né? Um sistema dessa dimensão, num país do tamanho do Brasil, que assegura o acesso à saúde de maneira universal, seja para tratamentos simples, como realização de exames, acesso ao medicamento de menor custo, quanto a tratamentos extremamente complexos, como um transplante, uma cirurgia de alta complexidade, tudo isso é abrangido por esse sistema. E, naturalmente, um sistema, digamos assim, ambicioso, de assegurar de forma universal a toda a população um atendimento à saúde de forma gratuita, nessa extensão, é algo único no mundo. Não existe outro país no mundo que tenha tido a pretensão de disponibilizar à sua população um atendimento à saúde nesta magnitude. E, naturalmente, que uma pretensão dessa amplitude, ela vai ter inúmeras dificuldades de implementação, né? E tem duas formas de nós olharmos isso, né? Nós olharmos com esse olhar construtivo de ver o que não está funcionando adequadamente e procurar identificar formas de resolver, ou simplesmente atacar e dizer que isso é uma utopia, que não funciona e deixar de lado. Há discursos nesse sentido e nós temos que abordar de onde vem esse discurso, porque um sistema dessa magnitude, embora num primeiro olhar pareça algo extraordinário e fica até difícil conceber quem poderia ser contra isso, mas, por exemplo, tem entidades privadas de atendimento à saúde que têm seu mercado reduzido, quanto mais eficiente for o sistema público, e que por isso procuram, dentro do possível, nos seus interesses, muitas vezes são financeiros, diminuir a amplitude do sistema ou dificultar certas ações. Então, para que um sistema dessa magnitude exerça de forma adequada seu papel com todo o território nacional, que é muito extenso e muito diferente, né? Cada região tem suas particularidades, cada comunidade tem suas necessidades, né? Cada região tem suas características. É fundamental que a população participe com esse olhar de aperfeiçoamento, não somente para trazer críticas, que são importantes, mas trazer críticas com esse olhar construtivo. Primeiro, compreendendo que nós temos limites, né, e que o orçamento muitas vezes é escasso. Outro ponto que o Mauro tocou, que é muito importante, é que o sistema ele é gerido pela União, né, Brasília, pelos estados, como o estado de Mato Grosso, e pelos municípios. Mas as pessoas, a população vive nos municípios, né? Então é natural que os órgãos que sejam acionados e que sofram a maior pressão de demanda, as cobranças mais intensas, sejam os órgãos municipais, que é dentre os três o que tem menos recursos, né? Então nós temos esta dificuldade também
Então, muitas vezes ali na promotoria, quando chegam as demandas, a grande maioria das situações são situações que não são um problema do município, né? E sempre quando a gente identifica que é algo do município, a gente consegue, de forma bastante séria, na maioria dos casos, resolver com diálogo, interlocução com a Secretaria de Saúde e atende. Mas o nosso maior problema é o Estado e algumas situações da União, que às vezes por não implementar o programa de forma adequada, por não haver um repasse de recursos, por uma falha na regulação estadual, nós temos um problema de muita demora em casos que deveriam ser tratados de forma urgente. Então, é importante que a população ela esteja atenta a isso e busque, dentro do possível, colocar suas demandas sempre com esse olhar de o que pode ser aperfeiçoado dentro da realidade do município, né? Porque um sistema como esse, né, um direito nessa amplitude, está previsto constitucionalmente, fez um apanhado histórico também bem importante, mas isso, os direitos, de forma geral, eles não são concedidos gratuitamente, eles não são provenientes de benesses que são dadas de forma espontânea. Eles são fruto de movimentos sociais, de reivindicações históricas. O Sistema Único de Saúde ele foi previsto na Constituição de 1988, mas foi fruto de críticas ao sistema anterior, de reivindicação de um sistema melhor, de reivindicação de um atendimento à saúde mais amplo, em inúmeros aspectos, desde campanhas de vacinação até um acompanhamento da saúde familiar, inclusive em comunidades mais distantes, atendimento pré-natal. E os dados demonstram que de 1988 para cá houve um avanço muito grande em todos os índices que permitem medir qualidade de vida, melhora da saúde, melhora da expectativa de vida da população como um todo, que antes da implementação do SUS até 1988 girava em torno de 68 anos. Hoje a gente já está com quase 80 anos. Então isso está previsto constitucionalmente, é um direito assegurado, mas que foi fruto de uma luta histórica de movimentos sociais, da população, que se articulou em eventos como esse, em conferências, por meio de conselhos comunitários, e isso deu um resultado muito positivo, mas não significa que tudo esteja pronto, acabado, que o sistema seja perfeito. Naturalmente há muito que avançar, e são em eventos como esse, com a participação da população, que nos permitirão identificar os problemas mais urgentes, identificar aquilo que é mais factível de resolver no curto prazo e, dentro do possível, ir avançando. Já encaminhando para o encerramento, também importante aos movimentos sociais, só para contextualizar com a realidade do nosso município, nós tivemos um problema gravíssimo, né, nos últimos anos, que foi a pandemia, que nos impôs um desafio enorme, porque era algo que há muitas décadas não ocorria. Então foi um problema extremamente grave que no mundo inteiro não se sabia muito bem como lidar com ele, e cada comunidade buscou, dentro do possível, se organizar. E aqui em Vila Bela foi muito importante a participação dos movimentos sociais, o movimento negro em particular, porque a Vila Bela tem uma população quilombola, tem um movimento negro muito organizado, e isso culminou numa articulação nacional com outras regiões com as mesmas características, que, por exemplo, houvesse a campanha de vacinação destinada à população quilombola, e isso foi de extrema importância para a redução dos impactos da pandemia no nosso município, porque ao acompanhar o processo de vacinação, era uma função do Ministério Público, ficou nítido, comparando com os dados que os outros colegas traziam, que a vacinação aqui em Vila Bela ela avançou muito mais rápido que em vários outros municípios do estado de Mato Grosso, inclusive municípios que têm uma infraestrutura
melhor, tem mais recursos. Então, a importância da participação da comunidade e dos movimentos sociais é fundamental para o aperfeiçoamento do sistema e para que nós possamos, dentro do possível, buscar melhorar gradualmente a prestação de serviços de saúde no nosso município. Isso, por obras, minha fala. Muito obrigado. Bom dia a todos e a todas. Quero agradecer ao Conselho pelo convite, agradecer ao Mauro e ao Dr. Samuel pela companhia aqui. A voz está um pouco rouca, em virtude também de uma gripe, mas estamos aqui exatamente para falar sobre um tema que é muito importante para a sociedade como um todo, que é a saúde. Esse tema, para mim, é muito importante, tão importante que foi o meu tema de monografia, meu tema de conclusão de curso. Também escrevi 2 artigos sobre direito à saúde, inclusive o primeiro artigo envolvia a atuação do Ministério Público, quando ainda era estagiário do Ministério Público. Tanto publiquei quanto também apresentei, e está publicado nos anais da Universidade do Estado de Mato Grosso. Também tem um artigo escrito logo o último, que foi no final da minha graduação, que é sobre a União Europeia e o direito fundamental à saúde, onde eu busco nesse artigo pesquisar outros sistemas de saúde, ver como esses estados, ou esses países, que são países membros da União Europeia, trabalham esse direito no âmbito dos seus estados. Então, se futuramente alguém quiser, eu posso estar disponibilizando material. Também foi publicado numa revista e está disponível também nos anais da informática. Então, esse tema para mim é muito familiar, muito familiar. Hoje também trabalho com direito à saúde na Defensoria Pública, através de demandas que nós tanto ajuizamos, como também resolvemos de forma extrajudicial, Então, temos tido êxito sempre que nós extrajudicialmente procuramos a secretaria, eles sempre tentam dar uma atenção ao caso e resolver. Claro que nem sempre é uma demanda, como o doutor destacou bem, nem sempre é uma demanda do município, então nós também temos que atuar junto ao Estado e à União. Bom, dando início aqui ao meu eixo, que é o eixo 13, cujo tema é garantir direitos e defender o SUS, a vida e a democracia. Para compreender melhor esse eixo, eu dividi ele em 2 partes. Então, inicialmente, eu vou falar sobre a garantia de direitos e, na sequência, eu vou falar sobre a defesa do SUS, da vida e da democracia. Sobre a garantia de direitos. Bom, para inicialmente nós começarmos aqui, eu coloquei 2 indagações, dois questionamentos iniciais. O primeiro é: o que precisamos fazer para garantir os nossos direitos? O que nós todos aqui hoje precisamos fazer para garantir o nosso direito à saúde? Eu dividi em 3 etapas essa garantia de direito para que nós possamos nortear na sequência as preposições que serão apresentadas. A primeira etapa dessa garantia de direitos seria o que nós estamos fazendo aqui hoje, que é identificar as prioridades locais e estimular a participação da comunidade na saúde. Esse é o objetivo principal dessa conferência. Na sequência, na etapa 2 da garantia desses direitos, em especial do direito à saúde, que é o tema de hoje, eu coloquei aqui a promoção do diálogo com os segmentos que fazem parte dessa rede, por exemplo, os usuários, os trabalhadores, os servidores públicos que atuam diretamente, levando esses serviços à população, os gestores e os prestadores de serviço. Aqui na aula de prestadores de serviços, a gente pode ter como exemplo as farmácias, que também são prestadores de serviços, o hospital, o hospital também é um prestador de serviço. Não sei se tem alguém do hospital evangélico aqui, mas seria muito importante que tivesse alguém do hospital, porque o hospital é parte dessa garantia, desse direito. Na terceira etapa, eu destaco aqui
que todas as preposições que foram apresentadas aqui hoje, elas precisam atender às necessidades de saúde da população local, de forma igualitária, priorizando o atendimento dos grupos mais vulneráveis. Quando a gente fala de grupos mais vulneráveis, obviamente a gente está falando dos idosos, daqueles que fazem diálise, né, das crianças, entre outros grupos que fazem parte também dessa rede. Bom, essa nossa atuação aqui hoje, ela é essencial para que o indivíduo ele desfrute dessas condições materiais necessárias para que ele possa ter uma vida digna, né? Inclusive, essa vida digna ela leva ao exercício de direitos e liberdades individuais, porque sem saúde, infelizmente, nós estamos privados do exercício desses direitos, que são também as nossas liberdades individuais. Passando já a segunda parte do tema, que é a defesa do SUS, aqui eu quero começar também levantando esse questionamento. Né? Por que nós temos que defender o SUS? Nos últimos anos, a gente viu que o SUS ele foi objeto de ataques, objeto de muita discussão, também no governo federal, porque a pandemia trouxe, na verdade, um orçamento, teve que ser injetado muito dinheiro para que o país pudesse desenvolver a vacina e tantos outros serviços, e acabou que virou uma discussão se o sistema realmente é eficaz, se é um sistema resiliente, se realmente ele atendia a finalidade com a qual ele foi criado. Então aqui eu coloquei o seguinte questionamento: por que temos que defender o SUS? E aí já venho aqui na sequência dizendo que para defender o SUS, primeiro a gente precisa entender o que é o SUS. Essa talvez seja a grande dificuldade das pessoas que não trabalham diretamente com o sistema, entender o que é o SUS. Então, primeiramente, em uma linha só, vou resumir o que é o SUS. O SUS, ele é, na verdade, a fixação de políticas públicas destinada a oferecer o acesso a um sistema de saúde universal de qualidade. Grave bem essa palavra universal, ela é importante para a definição do SUS. Segundo, para entender o funcionamento do SUS, ou seja, como o atendimento no posto médico, no hospital, como as vacinas, como os exames, como as cirurgias chegam até a população, a gente precisa examinar também um conjunto de normas, né, que são as leis, os regulamentos, os decretos, as portarias, as resoluções, as instruções normativas que guiam, que regulamentam, né, os serviços prestados pelo SUS. Entretanto, entender, compreender o SUS, mesmo que você não compreenda o que isso significa na lei, vamos dizer assim, para defender o SUS, nós só precisamos compreender que o SUS é um sistema único e universal. Por quê? Único porque é um modelo criado por nós brasileiros, né, a partir do aproveitamento de diálogos como esse que nós estamos tendo hoje. Universal porque é para todos. O SUS ele não faz distinção entre cor, raça, classe social, religião, né, gênero, idade, ou qualquer outra diferença que exista entre nós seres humanos. O SUS é para todos. A partir dessa compreensão de que o SUS foi instituído para ser um sistema de saúde eficaz, acessível e resiliente, nós temos a resposta para o nosso segundo questionamento. Por que temos que defender o SUS? Olha, é muito simples. Defender o SUS é defender diretamente o nosso direito à vida e à dignidade humana. Então, quando nós estamos defendendo o SUS, quando vocês estão defendendo o SUS, vocês estão defendendo o direito à vida de vocês. Em algum momento, algum de nós vamos precisar acionar o SUS. Mesmo que você seja portador de um bom plano de saúde, qualquer procedimento, se você, acaso, sofrer um acidente numa BR, ninguém vai pesquisar para saber se você tem um plano de saúde. Você vai ser encaminhado diretamente ao serviço público. Então, o SUS vai estar lá para te atender. Ele não vai fazer um preenchimento de uma ficha para saber a sua condição social, se você tem plano de saúde, se você tem condições de acessar aquele serviço ou não. Ele vai fornecer o serviço e
no final não vai te cobrar nada. Né? Então, o sistema de saúde, o SUS é um sistema de saúde que ele não exclui partes da população do recebimento dos serviços de saúde. E também o SUS ele significa a materialização da proteção de um direito social previsto na Constituição Federal de 1988. Na sequência aqui, eu afirmo e digo que só o Sistema Único de Saúde, o SUS, só o SUS, ele pode proteger a vida de grande parte dos brasileiros e brasileiras. Não existe outro sistema tão garantista como o SUS. Bom, encaminhando para o final aqui também, sobre a defesa do SUS, da vida e da democracia, em especial da vida e da democracia, eu trago aqui a seguinte reflexão. Defender o SUS é defender a vida e a democracia. A vida, ela é o nosso bem maior. Se nós estamos defendendo a nossa vida, nós também estamos defendendo o SUS. E se nós estamos defendendo o SUS, nós estamos defendendo a nossa vida, que é o nosso bem maior. A democracia, ela torna possível a garantia desse direito social. A democracia, ela nos leva à justiça social, que é construída com base em valores de solidariedade. O SUS ele foi pensado para ser solidário, para ser humano, para servir as pessoas que necessitam, mas também que por hora podem não necessitar. Não que não esteja doente, que não possa pagar, digamos assim. Né? Ele tanto é acessível para quem pode, como para quem não pode pagar pelo serviço de saúde. O SUS só existe no regime político verdadeiramente democrático. Não existe o SUS em regime totalitários. Tanto que a Constituição Cidadã é que trouxe o SUS para que ele fosse uma política garantista e que ele também trouxesse benefício para a população. Por hora, vou encerrar aqui a minha fala. Espero que tenha dado aqui uma boa impressão sobre o que o SUS significa nas nossas vidas, o que essa conferência significa para nós, especialmente para as instituições, como o Ministério Público, a Defensoria, que são instituições que trabalham diretamente, né, com as pessoas que nos procuram, né, para acessar esse serviço, mesmo sendo um acesso a um sistema único, na verdade, e universal, claro que não é perfeito na sua execução. E é isso que a gente precisa trabalhar aqui hoje. Políticas que possam ser executadas de forma efetiva. Agradeço a todos, tenham um bom dia e bom trabalho para a gente aqui até o final, gente. Obrigada. Muito bom, Suzana. Pegando esse gancho a respeito da sua excelente contextualização sobre o SUS, falando também para o público que está assistindo aqui na live, muito obrigado por transmitir esse vídeo, sempre por esses eventos principais da cidade. Muitos aqui trabalham no SUS, mas nós temos também as pessoas que não sabem, não têm essa informação. Você trouxe principalmente algo muito relevante, mas eu queria trazer também para a realidade aqui, para a cidade, para as pessoas que não têm esse conhecimento, quando elas acessam o SUS. Veja bem, quando você se sente mal e vai para o hospital e é atendido no ponto de atendimento, você acessa o SUS. O hospital é uma entidade filantrópica privada, contratada pelo município para poder atender a população em pronto atendimento de emergência. Então isso é SUS. O município recebe esse recurso do SUS, do governo federal, e contrata aquela entidade para prestar esse serviço. Quando você precisa fazer um exame, procura o nosso laboratório municipal e faz o seu exame, você também acessa o SUS. Quando você pega o remédio na farmácia no município, você acessa o SUS. Quando você recebe o seu agente de saúde na sua casa para perguntar se está tudo bem, o que você está precisando, você está acessando o SUS. Então, é uma rede muito ampla. E percebam que tem uma diferença entre acessar o SUS. O SUS é universal, o SUS é para todos, a gente trabalha essa universalidade. Mas você não pode chegar também à Secretaria de Saúde, por exemplo, e precisar passar por um procedimento de cateterismo. Vou usar um exemplo de uma judicialização recente que a gente teve que dar. O SUS ele é descentralizado perante os nossos índios, nós somos município, nós ficamos com os cuidados básicos, de saúde básica.
Então, quando você vai até a farmácia municipal, lá vai ter um remédio que atende a Renúncio, que é o projeto de imunização da saúde básica, que atende ao município. Quando esse remédio ele for um pouco mais, quando ele sair dessa esfera de comum, de medicação básica, ele vai entrar nas responsabilidades dos estados e da União, sucessivamente, o transporte do município. Sim, quando eu ia chegar nessa questão do transporte, porque se você precisa de um procedimento cirúrgico, esse procedimento cirúrgico, ele é abraçado pelo SUS? Claro, o SUS é universal, mas ele é de responsabilidade do município? É esse o grande ponto, não é. Ele é responsabilidade do Estado, porque o Estado, constitucionalmente, pela ramificação descentralizada do SUS, é quem cuida desses procedimentos de média e alta complexidade, que são as cirurgias, que são exames mais aprofundados. E aí o município, então muitas vezes as pessoas vão ver, o SUS é universal, é para todo mundo, então a gente precisa também explicar essa ressalva, que as pessoas não cheguem, por exemplo, até a Secretaria de Saúde e precisam fazer um Doppler, que é um exame complexo. A Secretaria de Saúde tem que pegar a sua demanda e te inscrever no SISREG, que é um sistema onde vai entrar na fila de todo o Estado, para que o Estado possa fornecer. Aí vocês podem estar perguntando, mas o Estado vai fornecer? A resposta é provavelmente não. No tempo em que você precisa desse exame, é raríssimas ocasiões em que o Estado vai estar fornecendo. Aonde é que você vai automaticamente visitar nossos colegas aqui na Defensoria, no Ministério Público, vai ser feito um processo judicial, onde judicialmente o Estado e o município serão instados a fornecer o procedimento, e aí sim, depois dessa burocracia ocorrer, você vai ser atendido. E quando é um exame emergencial, e a pessoa não tem as condições e os contatos suficientes para poder trabalhar isso de maneira administrativa, porque a gente sabe que existe muita influência neste universo político, a pessoa padece. Então, por isso é relevante as políticas públicas realmente efetivas e concretas no âmbito local. Porque é no âmbito local que a comunidade vai acessar. É no hospital que ela vai para passar mal, e se o Estado não conseguir absorver essa demanda, automaticamente as instituições terão que funcionar. E aqui em Vila Bela, abençoada por Deus que tem duas instituições como essa que recebem essa demanda, então que tem que ser dado. E a gente, como município, também não fica dormindo no ponto, também vai lá e faz o que tem que fazer, que é garantir o transporte e a estadia, quando são procedimentos de média e alta complexidade. Quando são exames que pertencem à responsabilidade do Estado, mas estão dentro da seara do município poder fazer, o município até faz. Vou dar exemplo para vocês os exames que o município licita e executa com recurso próprio, que sequer pertencem à sua responsabilidade. Tomografia, endoscopia, exames que pertencem de maneira descentralizada à responsabilidade do Estado, mas o município pode fazer, e ele faz porque senão a comunidade fica sem. Nós temos uma comunidade muito carente. Então, esse acesso ao SUS, ele é prioritário. Essa explanação sua foi muito coerente, muito bacana. Mas os colegas querem fazer alguma continuidade nas falas, ou a gente já poderia abrir ao público? Público presente, por favor, alguma contribuição, algo que vai ser registrado depois da ata da conferência, algum pedido, algum encaminhamento que esteja inerente dentro desse aspecto, agora é o momento ideal para se manifestar. Só uma contribuição. Quando você falou que a gente encontra o SUS em hospitais, em farmácias, mais laboratórios, a gente também encontra no supermercado, quando a gente vai fazer a compra e o produto não está encontra-se em bom estado para comprar, a gente tem as vigilâncias, né? Então, assim, o SUS ele é bem mais amplo que só o hospital, a farmácia e o laboratório. Só contribuição, porque só para registrar. Parabéns. Esse é uma condição, né, dos produtos que estão em condição ou não de serem consumidos, também é SUS. Muito bom, Cátia. Bom dia a todos. Parabenizar aí a roda pelas informações que nos passaram. Quero deixar aqui uma contribuição. Há mais ou menos 13, 14 anos atrás, nós fizemos uma conferência que tinha um tema idêntico, só mudou o nome. Aí, mas era o SUS que temos e o SUS que nós queremos. Quem sabe, daqui mais 14, 20 anos, nós vamos estar com esse mesmo tema. Sabe por quê? Há 4 anos atrás,
discurso, eu fiquei muito feliz quando falava assim: mais Brasil, menos Brasil. Mas ficou apenas no discurso. Isso não aconteceu. O que nós precisamos para defender o SUS? Além das descentralizações, é um investimento. Não é mais admissível ficar a concentração maior, o bolo maior em Brasília, se as pessoas moram no Brasil, nos municípios constituídos que formam o Brasil. Essa é a grande deficiência do sistema. Defender o SUS, nós temos que ser unânime na defesa do SUS. É brilhante. O maior plano de saúde público do mundo. Então é necessária essa defesa do SUS. Mas enquanto nós tivermos a transferência de responsabilidade para os municípios, sem a transferência de recursos, nós vamos ter deficiência no nosso sistema e nas saúdes, na ponta, nos municípios. Porque senão, vejamos, se eu fizer uma viagem para Pontes e Lacerda, numa referência, a 75 quilômetros, eu vou ter um X de gasto. Mas se eu tiver que levar a Cuiabá ou Cáceres, eu vou ter 10 ou 5, 6 vezes mais de gasto. E é isso que nos traz a falência. Infelizmente, esta é uma realidade. Então, nós queremos mais Brasil e menos Brasil. Enquanto não tiver uma reforma tributária de distribuição justa de renda, nós vamos penalizar-nos na ponta. Infelizmente. Agora, trazendo aqui para a nossa realidade, para o nosso município. O que nós precisamos entender? Que a Secretaria de Saúde, ela não pode caminhar sozinha. A gestão, já diz, gestão 2020, 2024, é um conjunto de segmentos e de secretarias. Qual que é a melhor forma de tratar a saúde? A prevenção. Onde nós podemos levar a maior parte da informação? Na educação. Então, esta integração, esse entendimento e planejamento de gestão é necessário. Então, nós precisamos, para melhorar o nosso sistema, além da humanização, da conscientização humana, investimento da esfera federal. Muito obrigado. Só para ser fácil, eu ia contribuir com a fala do vereador de Cleio, que seria agora, o que nós podemos fazer para melhorar a questão do município. Primeiro, acredito que o fortalecimento do conselho seja o pontapé inicial. O conselho, ele não só fiscaliza, como ele também pode ofertar propostas para a melhoria da saúde a nível municipal. Por exemplo, se o conselho, não sei se existe, tá? A gente está falando de modo geral, se reunisse, vamos supor, quinzenalmente ou mensalmente, tivesse reuniões fixadas para discutir ali no âmbito da secretaria, do hospital, dos postos de saúde, onde que a deficiência está maior hoje, em Vila Bela. Nós temos esse mapeamento de que, por exemplo, não, gente, a gente precisa levar um investimento maior para o posto lá do Seminal, ou para o posto lá do Contadoteiro, porque lá está faltando um profissional, ou precisa de um profissional específico para cuidar dessa área, ou a gente precisa também investir na parte dos medicamentos, porque tem a lista já no município.
esses medicamentos estão sendo levados para ser entregue lá, como que está a gestão a nível municipal da saúde básica, que é o que nós podemos fazer aqui. Quando se fala de levar uma pessoa para Cuiabá ou Cáceres, aí a gente já está fazendo uma demanda, talvez, de responsabilidade do Estado, que aí o município entra com transporte, com uma casa de apoio, entende? Então, assim, se a gente, enquanto Conselho Municipal, se fortalecer para trabalhar, fazer esse mapeamento dos recursos, de como os recursos do município, que são próprios do município, estão sendo aplicados na gestão municipal, aí a gente vai poder ter uma visão maior do que a gente precisa melhorar, dentro, claro, da responsabilidade do município, que é, nós temos 10 postos de saúde na zona rural. Um exemplo, né? Eu particularmente não sei quantos existem, ou se há. Então, a gente precisa fortalecer esse posto de saúde para que essa pessoa não precise andar 100, 150, 180, porque se nós andamos 75 daqui na Serra, imagine que agora na ponta do ano, que anda 200 quilômetros para acessar a saúde aqui, que basicamente é a gente ir para casa e acessar o serviço de saúde lá. Então, talvez, se a gente investisse mais nessa questão da gestão municipal, mapeasse esses postos, o que eles precisam para ter um funcionamento mínimo, a gente conseguiria, às vezes, diminuir vamos dizer assim, essa extrapolação, né? De ter que sempre levar essa pessoa para fora, porque quando ela chega aqui para acessar o serviço na cidade, no hospital, ou na Secretaria de Saúde, ou no posto na área urbana, talvez ela já esteja no estágio que ela realmente precise ir para Cuiabá ou Cáceres. Então, a gente também pode trabalhar através do conselho com a prevenção. Né? Então, é algo para a gente pensar aqui hoje e construir uma proposição em cima disso. Obrigada, Gabriela. Só gostaria de fazer um pequeno complemento também, dizer que as questões que o vereador Edgley colocou são realmente muito importantes. Né? O problema do financiamento, da repartição dos recursos, realmente é um problema que afeta de forma geral todos os serviços públicos, não somente a saúde, mas também a educação, por exemplo. Né? E de fato, seria muito bom se esse discurso do Mais Brasil, Menos Brasília não tivesse ficado só no discurso. Né? Mas isso não deve nos desestimular a seguir em frente para que haja esses repasses maiores para os municípios, sobretudo, que é onde vivem as pessoas. Essa questão de que seja dada uma atenção maior ao Conselho Municipal de Saúde é fundamental. Eu acho que vai ser um canal de colocação das demandas locais, né? e mesmo de possibilidade de aperfeiçoamento, não só do serviço público no âmbito municipal, com esse viés preventivo, né? Que eu acho que também é muito importante, o vereador de Freitas colocar essa questão da educação, da orientação da população, mesmo do atendimento básico, com práticas preventivas que, dentro de alguns anos, evitam problemas maiores, às vezes, cuidados básicos, o consumo de uma medicação preventiva. A gente tem aqui no município um problema, por exemplo, de hipertensão, que, quando tratado adequadamente no início, ele possibilita uma vida absolutamente saudável para a pessoa, mas sem cuidado preventivo e negligência, ele pode evoluir para uma série de complicações, problemas cardíacos, acidente vascular cerebral, que daí já incapacita a pessoa, já exige que ela tenha, tendo um AVC, um cuidado muito mais complexo, isso quando não resulta em óbito. Então, essas estratégias debatidas no conselho local, com fomento à sua atuação, eu acho que vai ser fundamental para o nosso município. Só uma outra questão que eu gostaria de introduzir, que foi colocada na reunião que nós fizemos essa semana aqui na Câmara dos Vereadores para tratar de um problema que não tem nada a ver com o que nós estamos falando hoje, mas também é uma questão muito importante para o município, que é a questão da creche Anastácia. Mas é assim, a gente busca a solução de uma vez, e tem uma série de outras situações que também são muito importantes, que exigem nossa atenção, que é o atendimento aos pacientes que precisam
precisam da hemodiálise e que tem que ir até Cáceres, né? E são pessoas com seu organismo debilitado e que tem que fazer uma viagem até Cáceres semanalmente. Isso é uma questão que merece uma atenção. Nós sabemos que não é um problema do município. O município está cumprindo o seu papel dentro do sistema único, que é fornecer esse transporte. E se houvesse uma opção mais perto, seria, como a Edicani colocou, melhor não somente para a redução dos custos, porque acaba que o município tem que gastar mais nesse deslocamento várias vezes na semana, de volta até casa, mas é extremamente debilitante para os pacientes que precisam. Então, demandar isso junto ao Estado, para que, por exemplo, como foi colocado, eu acho muito bem colocado pelos vereadores, o Ministério Público está à disposição para unir forças nessa reivindicação, para que seja, por exemplo, disponibilizado isso em Ponce Lacerda. Eu acho que vai atender toda, não somente a população de Vila Bela, mas os outros municípios da região, que eu tenho certeza que existem inúmeras pessoas que estão sofrendo muito com essa situação, e eu acho que isso, colocado no Conselho Municipal, levado ao Conselho Estadual e possibilitando uma articulação dos servidores da saúde, da população, do órgão do Poder Executivo, do Poder Legislativo, junto com o Ministério Público, a Defensoria Pública. Eu acho que unindo forças a gente pode buscar, né, um aperfeiçoamento nessa e em outras questões que forem diagnosticadas como que demandem providências mais urgentes. Obrigado. Isso mesmo, doutor. É muito importante ter acesso a mais recursos, evidentemente, mas que os recursos que já são recebidos hoje, qual seria como o Conselho poderia atuar frente a essa fiscalização e deliberação, porque o Conselho é deliberativo também, este Conselho Municipal de Saúde. Então, assim, acessar mais recursos é fundamental, mas aplicar bem e de maneira eficiente os recursos que já se recebem é ainda mais importante, porque isso já está acontecendo. Então, assim, não existe nada tão bom que não possa melhorar, que não possa ser aprimorado. Então, a forma com que hoje é aplicado, ela não pode ser aprimorada? De que forma? De que forma? Porque realmente esse problema da hipertensão é grave e a farmácia acaba trabalhando muito com o losartano, né? Tati, acho que esse é o nome do evento, né? Tati chega lá, excelente profissional, a gente tem que falar, losartano, o pessoal acabou, nós vamos ter colapso, porque usa-se muito a losartano no município. Como o Conselho poderia sugerir para que a comunidade, para o Conselho da gente, porque quando a gente fala Conselho, a gente não está querendo jogar assim, não, Conselho de comunidade, não à toa, ele tem composição governamental e sociedade civil. Então, ele é uma ferramenta de controle social, os conselhos de modo geral. Então, como ele pode contribuir para isso? Que política pública de combate à hipertensão, de modo preventivo, pode ser implementada perante a comunidade? Será que esse é o problema mais grave atualmente? Porque, através da maior quantidade de medicação que você tira, você pode fazer um mapeamento mínimo de qual é o maior problema que acomete. Então, assim, existe um mapeamento desse feito? Como isso pode ser desenvolvido para que algo de modo preventivo possa ser aprimorado? Também dentro dessa discussão, acho que agora é a palavra da Primeiramente, bom dia a todos. Agradecer aos colaboradores da saúde, aos colegas, desde os nossos agentes de saúde, aos nossos médicos, que a gente coloca às vezes como um topo, e cada um com a sua responsabilidade e importância na área de saúde e está levando o SUS. Ao nome da roda, Dr. Samuel, agradeço a presença de todos que aí estão. Como é um tema que me agrada o coração falar com saúde, o SUS, em ser o melhor sistema de saúde do mundo, que atende toda a população, nós somos privilegiados num Brasil que o primeiro mundo vem buscar como exemplo de atendimento à população. Sabemos que temos muito a melhorar. Uma primeira das cobranças nós temos o direcionamento do recurso. Em 2000, nós tínhamos 72% do recurso destinado aos municípios e estados, 72%. O que mudou em 2019? Esse recurso passou a ser, bem ao contrário, 48% do governo federal e 52% do município e estado. Então, estando como cidadã
precisamos lutar o quê? Para que a União invista uma maior quantidade de recursos ao nosso Estado, ao nosso município, como antecedeu o vereador, destinando-se à descentralização de algo que está fechado em pequenos grupos, que aumente a partir de lá, que nós, como representantes de um pequeno município, mas uma grandiosidade enorme para o Mato Grosso, possamos fazer gestão aos nossos representantes federais para que também, não só para o Estado do Mato Grosso, mas no todo, seja aumentado esse recurso. E o que podemos fazer no nosso município para que esse recurso seja alcançado o seu objetivo e missão? Primeiramente, eu sempre cobro nesta casa, e hoje já estive falando com a minha diretora de saúde e a secretária, que nós precisamos ter planejamento com antecedência para as ações da saúde. Por quê? Quando nós planejamos com antecedência, nós temos objetivo e missão a ser alcançada. E após essas ações, os nossos objetivos foram alcançados, o que nós tivemos de resolução? O que teve sanado com a ação determinada? Se não foi, como alcançar? Porque, ultimamente, o que nós vemos? Eventos. No município, não estou falando da saúde, nós não precisamos só eventos, nós precisamos ter resolução após os eventos. Porque senão nós ficamos nesse bate-papo. E qual a avaliação depois deste evento? É necessário isso também. Hoje nós traçamos metas. Após isso, o que alcançamos? Precisamos fazer uma segunda etapa para alcançar esse objetivo? Com a fala do Dr. Samuel, no qual ele disse que esteve nesta casa, o que foi primordial, o qual teremos uma demanda na educação. Levantamos através como presidente da Comissão de Saúde essa demanda da hemodiálise. E agradeço já a parceria para começarmos, pontuamos da seguinte forma: finalizamos a parceria para resolver o caso da educação e começaremos com a saúde. É assim que se resolve e determina o assunto SUS para todos, para chegar aos nossos direitos. Então, a Catiúcia nos diz: eu tenho lá a vigilância sanitária que trabalha, eu tenho a zoonose, o cachorrinho, o animal de rua está presente lá também. Então, olha como é importante eu, como colaboradora da saúde, como servidor da saúde, defender o SUS e fazer a missão que a mim cabe. Porque, infelizmente, a gente fala que quer defender o SUS, mas eu deixo e negligencio a minha função como servidora. Então, para termos um SUS melhor, é o recurso chegando e eu aqui na ponta também contribuindo com a minha missão. O que gastar? Como o Mauro disse na área de saúde, que a Tati, farmacêutica aí, que eu tiro o chapéu para ela, o que eu posso gastar? Aonde comprar? Nós tivemos nessa demanda agora uma troca de medicação enorme. Por quê? Não houve planejamento. E faltando aquilo que é necessário. Mais de, vou dizer aí, 5 milhões de remédios sendo trocados a preço do que foi comprado, porque não houve um planejamento correto em cima do que se faz. Então, o momento do conselho é isso, é ajudar desta forma, aonde está sendo investido o pouco recurso que chega da União para nós. Então, que possamos juntos fazer essa diferença aonde está investido o recurso que veio para mim, para você e para nós. É nessa fiscalização que precisamos estar atentos. No nosso município aqui, que é a nossa base e a nossa conta, podemos contribuir de forma mais assertiva aonde investir os nossos recursos. Obrigada. Alguma outra contribuição do público? Isaías tinha pego o microfone quando a gente engatou no papo de recurso aqui, que Isaías não conta. Então, assim, a gente como conselheira, né, e também como representação do movimento negro, e aqui eu defendo também, é claro, essa minha representatividade, levar também ao conhecimento de todos nós aqui, das pessoas que compõem todo esse plenário e os poderes constituídos, até já dentro da fala que o Dr. Samuel colocou, com
foi importante na questão da vacinação do Covid. Vila Bela foi pioneira e de fato, abriu todo esse movimento para que houvesse a efetivação para que essa comunidade quilombola recebesse a vacinação. Mas temos também que estar levando em consideração, isso eu coloco agora e pontuo, para que no período da discussão, para tirarmos as propostas dos grupos, que possamos também levar em consideração de que a comunidade negra é a que tem maior problema de hipertensão e, em função disso, tem acarretado óbitos e muito mais outras situações dentro do relatório já levantado do município. Então, é importante, sim, salientar que temos esse diferencial e, em cima disso, temos que estar construindo política eficaz para essa comunidade. Não podemos tratar a política de saúde dentro daquilo que especificamente da comunidade negra como um todo, como se fosse igual para todo. Não é. É esse diferencial que tem que estar sendo enfatizado na elaboração da nossa política pública de saúde. Nós não podemos desconsiderar essa realidade. Vila Bela tem esse potencial em termos de comunidade enquanto comunidade negra, e nós temos então a essa realidade a responsabilidade de construirmos política dentro dessa comunidade de uma forma eficaz, diferenciada. Não podemos desconsiderar o trabalho que já existe para essa comunidade e dentro da política, mas sim precisamos ampliar, eu acho que seria o termo ideal, ampliar e fazer uma ação efetiva, não só na conferência, não só de vez em quando numa campanha, mas sim, isso tem que ser uma ação contínua. É os nossos idosos que estão morrendo com problema de hipertensão, é eu que tenho problema de hipertensão, porque nós sabemos também que, falando enquanto pessoa, e aqui o humano que fala, nós sabemos que o acarretamento de ações, de funções e também decorrente de sequela da Covid, muitos problemas surgiram decorrente disso. E nós não podemos desconsiderar. Quando eu fiz a minha fala ali, colocando que temos que considerar toda essa história e resultado decorrente desses 2 anos de Covid, é para que a gente se atente também na hora de formular as nossas propostas. Tá? Aqui eu defendo essa questão e que eu acho que é importante ser discutida durante o decorrer das nossas propostas. Obrigada. A Tati dá a palavra. Sim, vamos fechar com ela, né? Com a Tatiana, né? Só fazendo um complemento aqui, Zaina, essa é a verdadeira igualdade. Atendimento à igualdade consiste em atender os iguais de maneira igual e os desiguais de maneira desigual, à medida em que se desigualem. E igualdade é isso, atender todos mediante a forma compreensível. Então, aí a Tati vai finalizar aqui a participação. Bom dia a todos. Prazer em rever todos os meus companheiros da saúde. Estamos à disposição para atendê-los da melhor maneira possível e que a gente puder com equidade. Essa é a palavra. Equidade. Não igualdade. Porque nós não somos iguais. Nós temos que tratar os diferentes com as suas diferenças. Se ele tem dificuldade auditiva, não adianta a gente só gritar. Se ele tem dificuldade visual, nós temos que atender essa dificuldade visual. E nessa gestão agora, a qual a Rosana está pegando, é esse que acredito que nós estamos fazendo toda uma análise situacional para levantar a importância da equidade. Isso todos nós aqui, a maioria que está aqui são todos funcionários da saúde, salvo raras exceções dos guerreiros da sociedade civil organizada, né? Mas o que nós temos que entender é que o SUS ele é universal, ótimo, mas a equidade requer isso, que é tratar os diferentes com as suas diferenças. Nós temos a população negra, que tem toda essa questão mesmo, nós temos os chiquitanos, que nós temos um problema seríssimo de saúde mental,
Porque eu hoje tenho uma visão diferente da problemática da saúde pública de Vila Bela. Antes, o meu top de medicamentos, vamos dizer assim, que é a conta do tratamento, seria o de hipertensão e diabéticos. Hoje, eu já acredito que a importância que nós temos que dar é a saúde mental. Porque um hipertenso, ele ocasiona diversos problemas sim, mas uma pessoa que tem problemas, a pessoa com saúde mental, se não tem a medicação disponível a ela no Sistema Único de Saúde, aí o bicho pega. Porque ele não consegue nem comprar se ele quiser. Nem se ele quiser comprar numa farmácia ele consegue, diferente do hipertenso. Se ele quiser ir numa farmácia. Então, eu estou me fazendo entender? Porque assim, eu falo muito da losartana, mas se o cara, se não tem ali a losartana, ele consegue. Na farmácia, com R$8 ele compra a losartana. Se ele está em crise ou convulsivo ou com qualquer outro problema, se ele não encontra medicação ali, ele não consegue comprar na farmácia. Certo? Então daí ele vai sobrecarregar o sistema de uma maneira muito diferente. Então é isso que nós temos que entender. Que a equidade atende essas diferenças. E nós temos, enquanto, independente de onde que você trabalha, a função que você exerce, ser sensível a essa equidade. O SUS, nós temos que trabalhar nessa gestão agora, a importância da equidade. Somos universais, mas nós temos a equidade para que todo aqui a gente fique atentos quanto a isso. Tá bom? Essa seria a minha contribuição e bora para as propostas. Obrigada. Quem tem menos precisa de mais? Isso. É rapidão. Quem tem menos precisa de mais, mas não era isso não. O Ediclei lembrou que nós fizemos uma conferência, o SUS que temos e o SUS que queremos. Não pense que nós estamos mais do mesmo e repetindo, quer dizer que nada mudou? Mudou sim, evoluímos muito. Quem estava presente lá naquela conferência e vê o SUS de hoje, observa o quanto que nós evoluímos. A ponto que nós queremos algo a mais agora. Nós evoluímos muito sim, nesses anos, né, Ediclei? Então agora a prova está aí, a farmácia com prédio próprio, o laboratório municipal, o centro de reabilitação, então a gente evoluiu e muito nesse sentido. Nós não podemos acomodar. É isso que eu queria falar. Antes das discussões e elaboração dos propostas, antes das discussões e elaboração das propostas a serem apresentadas na plenária final, nós queremos agradecer pela belíssima roda de conversa que muito nos ajudou, né, nesta conferência, ao promotor Mauro, promotor Samuel, o procurador Mauro e a defensora pública, a Juliana. Certo? Eu falei errado.